Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos a presença do Dr. Paulo Pinho. A vila de Harrison, aqui bem perto de Newark, tem razões para se sentir orgulhosa. A Harrison Plaza, que todos os residentes conhecem, é um local histórico, com um enorme simbolismo. Ali nasceu uma das primeiras fábricas do homem que inventou a lâmpada, Thomas Edison, o Luís Pires com a história. Thomas Edison desenvolveu inúmeros inventos, mas foram as primeiras versões da lâmpada elétrica que tiveram um impacto muito grande no mundo industrializado. Edison foi um dos primeiros inventores a aplicar os princípios da ciência organizada e do trabalho em equipa ao processo de invenção, trabalhando com muitos pesquisadores e funcionários. Estabeleceu a sua primeira fábrica em Menlo Park, aqui em New Jersey, em 1876, onde muitas das suas primeiras invenções foram desenvolvidas. Depois estabeleceu um laboratório botânico em Fort Myers, na Flórida, com os empresários Henry Ford e Firestone, e ainda um laboratório em West Orange, New Jersey, que apresentou o primeiro estúdio de cinema do mundo, o Black Maria. Ele registrou 1093 patentes americanas e é importante referir que aqui em Harrison foi onde desenvolveu praticamente a sua lâmpada incandescente que fez furor em todo o mundo. Os residentes de Harrison só podem sentir-se felizes porque esta pequenina vila foi de facto um dos locais mais importantes no avanço da tecnologia em 1882. Foi aqui mesmo, neste local onde agora está instalada esta plaza, este mini centro comercial de Harrison, que esteve instalada a fábrica de Thomas Edison, o inventor da lâmpada fluorescente. Como podem verificar, o espaço é enorme, agora ocupado por este centro comercial, e exatamente até lá ao fundo, onde está aquela cerca, para lá daquela cerca. Portanto, era de facto uma fábrica enorme que em 1882 começou a produzir a lâmpada incandescente de Thomas Edison. Isto tem vindo a ser publicado também no Facebook para a alegria dos residentes da vila e também das cidades de New Jersey, porque tudo começou em Menlo Park para Thomas Edison. Isto, em 1882, fechou Menlo Park, abriu aqui em Harrison essa grande fábrica. Tudo começou com um investimento de $300 mil para Thomas Edison e depois, em 1932, foi aqui instalada a fábrica da RCA, das televisões, toda a gente conhece pela marca, e que tiveram aqui, na mesma fábrica onde Thomas Edison esteve a fabricar as lâmpadas, portanto, o fabrico das televisões, dos frigoríficos e também de outros artigos que na altura eram de facto um grande avanço tecnológico. Portanto, tudo começou aqui até 1976. Então, em 76, este mall abriu, é o mall que existe atualmente, mas fica na lembrança e na memória que o grande inventor Thomas Edison foi aqui que ele deu, digamos, origem à tal lâmpada incandescente que ainda hoje sobra para os nossos dias e que marcou uma meta importantíssima no avanço tecnológico americano aqui no estado de New Jersey. Como sabem, Thomas Edison nasceu em Ohio, faleceu depois de complicações da diabetes já em 1932 e de facto é uma situação que nos apraz registar para grande orgulho daqueles que residem em Harrison, nesta pequenina vila que afinal deu luz ao mundo inteiro. Ricky Durães. Obrigado, Luís. Luz ao mundo inteiro, a Vila de Harrison, com um lugar na história. A Comissão de Médicos Veterinários de New Jersey suspendeu temporariamente a licença de Aaron Seth Yablon, proprietário de um consultório veterinário na Wilson Avenue, aqui na cidade de Newark. Yablon é acusado de crueldade animal, tentar vender um animal doente e outros crimes. O Amadeu Maia conta todos os pormenores. As autoridades de New Jersey suspenderam a licença do médico veterinário, Dr. Yablon,
que foi acusado de vários crimes de crueldade contra animais nessa clínica veterinária aqui em Newark, que fica na 98 da Wilson Avenue. Dentro dessas acusações, ele foi acusado também de tentar vender um gato, um animal, um pet que estava doente. E durante as inspeções foram encontradas, inclusive, fezes de animais, remédios vencidos, inclusive um gato também morto dentro de uma caixa, dentro de um freezer. As autoridades, como eu disse, suspenderam a licença e o Dr. Yablon já entregou, inclusive, a sua licença para que as acusações e as investigações sigam durante todo esse processo. Inclusive, conversamos agora há pouco também com uma pessoa que teve um pet que foi maltratado dentro dessa clínica. Vamos ouvir aqui agora. O que é que aconteceu com um dos seus pets, Vitor? Foi com uma gata, que por acaso é da minha filha, que veio aqui para esterilizar. Quando ela veio buscar a gatinha, ao fim do dia, a gatinha estava com hemorragias. E ela disse, a gata está com hemorragias, ou queres que a salve ou queres que eu a ponha a dormir? E ela disse, não, eu quero que tu a salves, ou que deixa cá ficar durante a noite. Então e quem é que cá está com a gata durante... Não, durante a noite não está cá ninguém. Ok, então vou levar a gata. Ela levou a gatinha, foi para o 22 para o hospital de emergência dos animais. Gastou mais $800, a gata tiveram que abrir e operá-la outra vez, porque até tinha restos de porcaria lá dentro. E pronto, e conseguiu salvar a gata. Pagou $360 aqui e depois mais 800. Hoje os pets são meio que um membro da família. Isso deixa as pessoas bastante tristes saber que não pode se confiar deixar um pet que a gente considera membro da família com uma pessoa que faz crueldade com o animal. Exatamente, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho 4. Eu tenho 4 cães, tenho 3 beagles e tenho um Havanice. E todos eles são como se fosse minha família, principalmente o Havanice que está connosco em casa, os outros são de caça, mas são tão bem tratados como o que está em casa e fazem parte da família. E uma coisa é certa, quando desaparece um desses animais, nós sofremos e também choramos, porque sentimos a falta deles. São eles que nos fazem companhia, não tantos anos como nós queremos, mas o mais possível. Você espera que as autoridades de New Jersey façam justiça? Sim, espero, exatamente. Espero mesmo que ele seja castigado, porque se ele tirou um veterinário dos animais, é como o médico das pessoas tem um juramento, os médicos têm um juramento para salvar as pessoas e tratá-las bem. E o veterinário também tem um juramento para tratar bem dos animais, como se fossem pessoas. E este não fez isso. Este, inclusivamente, ele era mesmo cruel com os animais. Então ouvimos esse relato de crueldade aí do Vitor Araújo, que foi uma pessoa que teve o seu pet, que deveria ter sido tratado e salvo a vida desse pet aqui. Tivemos esse relato. Aguardamos que a justiça de New Jersey, a justiça de Newark, se faça presente nesse caso. Rick? E esta notícia avançou nas redes sociais, houve relatos também que, afinal, o hospital continuava aberto, o que levou a uma insurgência de vários populares que não conseguem conceber tamanha crueldade. Os Estados Unidos confirmaram um caso de infecção por varíola dos macacos na quarta-feira, num homem que viajou recentemente para o Canadá. Ainda não está claro se o homem, que reside em Massachusetts e viajou de automóvel, está ligado ao crescente surto de casos de varíola em Portugal e no resto da Europa. O Departamento de Saúde de Massachusetts detectou uma infecção por monkeypox num homem que regressou recentemente do Canadá. As autoridades de saúde disseram que o indivíduo foi hospitalizado, mas que se encontra bem. Estão agora a rastrear os seus contactos próximos. É a primeira infecção confirmada com o vírus nos Estados Unidos este ano e chega um dia depois de funcionários do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças terem informado que estavam a monitorizar 6 potenciais casos. Estes indivíduos sentaram-se a 3 filas de um doente infectado num voo da Nigéria para o Reino Unido a 4 de maio, mas o risco de terem apanhado o vírus permanece baixo. Parece não haver qualquer ligação entre estes indivíduos e o caso relatado em Massachusetts. Não foi revelada a forma como o homem foi infectado. Há um surto crescente de monkeypox em todo o mundo, com os especialistas a temerem que a contagem atual de casos possa ser apenas a ponta do iceberg. Em Portugal já foram confirmados pelo menos 14 casos. A DGS recorda que a doença é transmissível através do contacto com animais,
ou ainda contacto próximo com pessoas infectadas ou com materiais contaminados. A doença é rara e habitualmente não se dissemina facilmente entre os seres humanos. Os indivíduos que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, dores de cabeça, dores musculares e cansaço devem procurar aconselhamento clínico. Perante sintomas suspeitos, devem abster-se de contactos físicos diretos. A abordagem clínica não requer tratamento específico, sendo a doença habitualmente autolimitada em algumas semanas. Os familiares dos norte-americanos que morreram nas Bahamas em condições misteriosas querem que as autópsias sejam repetidas por médicos independentes. Recordamos que o resultado das primeiras autópsias foram inconclusivos, por isso as famílias não se conformam. As famílias dos 3 americanos que foram encontrados mortos no início de maio no Resort Sandals, Emerald Bay, nas Bahamas, pediram aos investigadores que permitissem que um patologista estrangeiro realizasse uma segunda autópsia. Michael Phillips, 68 anos, e Robbie Phillips, 65, do Tennessee, e Vicente Chiarella, 64 anos, da Flórida, foram encontrados mortos em 6 de maio no interior de uma vila no Resort All Inclusive, na ilha Great Izuma. A única sobrevivente, a esposa de Vicente, Donis, de 65 anos, sobreviveu e encontra-se internada num hospital em Miami, disse hoje um porta-voz à Fox News. Os relatórios de toxicologia ainda estão pendentes. Houve pedidos de familiares do falecido para trazer um patologista do exterior para fazer outra autópsia, disse o ministro da Saúde e Bem-Estar das Bahamas, Michael Darville, a repórteres, segundo o Eyewitness News Bahamas. Um processo inédito sobre a quantidade de carne e também dos hambúrgueres em relação aos anúncios na televisão de algumas cadeias de comida rápida já deu entrada no tribunal. Primeiro foi o Burger King e desta vez uma ação jurídica foi interposta por alguém contra o Wendy's e o McDonald's. Um cliente do McDonald's e do Wendy's alegou numa ação em tribunal que as redes de fast food estão a anunciar falsamente o tamanho dos seus hambúrgueres de carne. Isto nos anúncios dos jornais e das televisões. As redes foram acusadas numa ação jurídica de 35 páginas, apenas 50 dias depois de o Burger King ter sido acusado da mesma coisa. A Wendy's exagera materialmente a quantidade de carne e no tamanho dos hambúrgueres em quase todos os itens do menu dos seus anúncios, diz o processo. Este mesmo processo alega que a Wendy's cozinha mal os seus hambúrgueres para fazê-los parecer 15 a 20% maiores nos anúncios do que na verdade são vendidos nas lojas. O McDonald's também exagera materialmente o tamanho dos seus hambúrgueres, usando a mesma prática enganosa da Wendy's, de acordo com o processo. Dos cheeseburgers aos Big Macs, todos os itens do seu cardápio foram anunciados falsamente, refere este processo jurídico que agora vai para o tribunal. É caso para dizer que ninguém quer mesmo comer gato por lebre. Os passageiros da United Airlines no Aeroporto Internacional de Newark podem, a partir de agora, beneficiar da maior sala de espera dos Estados Unidos para passageiros frequentes, com mais de 30 mil pés quadrados no Terminal C. Esta sala da United é considerada um paraíso perfeito para quem viaja. O interior desta sala para passageiros frequentes pode ser descrito como um oásis de viagem longe da multidão enlouquecedora que acabou de embarcar ou desembarcar. Apesar do seu grande tamanho, foi deliberadamente projetada para ter uma sensação mais íntima. O clube tem muitos lugares para um viajante se sentar, tomar uma bebida, algo para comer e um pouco de solidão numa variedade de áreas de alimentação e lounge. Há mesas para trabalhar, uma área de alimentação tem cabines íntimas, semelhantes a lanchonetes que são mais sofisticadas na aparência. Sofás e poltronas pontilham a área do lounge, que tem excelentes vistas dos horizontes de Jersey City e Nova Iorque à distância. A razão pela qual a United escolheu Newark para o seu primeiro e maior novo clube premium é por causa da programação do aeroporto e do alcance do hub da companhia. O novo clube da United está em obras há 3 anos e não é uma resposta direta a um novo lounge que a American Express está a construir como parte do novo terminal A
previsto para abrir este ano, mas pretende competir com os clubes premium de outras companhias aéreas. A boa notícia é que este clube está aberto a qualquer pessoa com passe da United ou com um cartão de crédito do Chance Bank. E vamos agora falar sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Em discurso ontem à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o prolongamento da lei marcial na Ucrânia por mais 90 dias. Segundo o líder ucraniano, a medida tem por objetivo proporcionar ao exército e demais envolvidos todas as ferramentas legais para a defesa da soberania. No Palácio da Cultura da Vila de Derhashi, situada a 10 km a norte de Kharkiv, os bombeiros ucranianos trabalham na operação de rescaldo depois do edifício utilizado como um centro de assistência humanitária ter sido atingido por um míssil do inimigo. As forças russas continuam os bombardeamentos, apesar do sucesso da contraofensiva ucraniana em várias povoações nos arredores de Kharkiv. Foram evacuados esta quarta-feira mais soldados ucranianos do complexo metalúrgico de Azovstal em Mariupol. Vários autocarros foram vistos a deixar a fábrica acompanhados por veículos militares russos. A Rússia afirmou em declarações que se renderam mais 694 tropas ucranianas, cujo destino não foi clarificado. Em discurso na quarta-feira à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o prolongamento da lei marcial por mais 90 dias. Segundo o presidente, a medida tem por objetivo proporcionar ao exército e demais envolvidos todas as ferramentas legais para a defesa da soberania, acrescentando que as forças ucranianas irão retomar todas as cidades presentemente ocupadas. Os Estados Unidos anunciaram a reabertura da sua embaixada em Kiev, um sinal de regresso à normalidade um mês após o recuo das forças russas. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou em comunicado que a decisão se tornou possível devido à coragem e determinação do povo ucraniano na defesa contra a ofensiva russa. Vadim Shishimarin, o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia por crimes de guerra, declarou-se culpado da morte a tiro de um civil no dia 28 de fevereiro, 4 dias após o início da invasão russa. Vadim Shishmarin, o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia por crimes de guerra, declarou-se culpado da morte a tiro de um civil no dia 28 de fevereiro, 4 dias após o início da invasão russa. O sargento, de 21 anos, respondeu sim às questões do magistrado, reconhece os factos, considera-se culpado e não recusa testemunhar. Com a ajuda de peritos internacionais, o Ministério Público ucraniano está a preparar processos de acusação de crimes de guerra contra 41 soldados russos. Segundo os investigadores, o sargento Vadim Shishmarin era membro de uma coluna de forças russas que fugiu após um ataque ucraniano na região de Sumy. Confessou ter disparado sobre um homem desarmado que andava de bicicleta e diz que obedeceu a ordens. Quando foi detido, terá dito que foi para a guerra na Ucrânia para ajudar financeiramente a mãe. Enfrenta 10 a 15 anos de prisão ou prisão perpétua se for condenado por violação das leis da guerra e homicídio premeditado. O sistema judicial ucraniano joga nos processos destes soldados a sua credibilidade internacional. E brincadeiras à parte, vim russo para dizer o nome deste soldado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou hoje que vai expulsar 5 funcionários da Embaixada Portuguesa, entre eles 3 diplomatas. De acordo com o Ministério liderado por Sergei Lavrov, a embaixadora de Portugal em Moscovo, Madalena Fischer, foi chamada e informada da expulsão dos diplomatas, que terão 14 dias para deixar a Rússia. Esta é uma medida de retaliação. Lembro que vários países sofreram as mesmas repercussões depois de vários membros da diplomacia russa ter sido expulsa, quer dos Estados Unidos, quer também de vários países da Europa, quer inclusive de Portugal, e agora uma represália pura. Uma onda de calor atinge presentemente vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha e França. Na Península Ibérica, as temperaturas estão entre 10 a 15 graus acima da média para esta altura do ano, tendo atingido 38 ou mesmo 40 graus em algumas localidades, o nível mais elevado dos últimos 20 anos.
Uma onda de calor atinge presentemente vários países europeus, incluindo Portugal, a Espanha e a França. Na Península Ibérica, as temperaturas estão entre 10 a 15 graus acima da média para esta altura do ano, tendo atingido 38 ou mesmo 40 graus em algumas localidades, o nível mais elevado dos últimos 20 anos. As autoridades alertaram que as condições meteorológicas colocam em risco os mais frágeis, incluindo os idosos e as crianças. A França vive também a primeira onda de calor deste ano. Os parisienses acorreram em massa aos parques da cidade em busca de ar fresco. A Hermine Robillard, residente em Bethune, diz estar preparada para o calor. Trouxe óculos de sol, protetor solar, um lanche, muita água e até medicamentos para o caso de alguém não se sentir bem. Mais a sul, em Lyon, o reformado André Dubois, que está de visita, decidiu juntar o útil ao agradável, procurando refúgio na zona mais panorâmica e mais fresca da cidade, a famosa colina de Fourvière. A onda de calor irá continuar até ao fim de semana. A Organização Mundial de Saúde aprovou hoje a utilização de emergência da vacina de fabrico chinês com Vidéxia contra a Covid-19, passando a lista a contar agora com 11 vacinas validadas. Em comunicado, a OMS refere que o procedimento da lista de uso de emergência avalia a qualidade, segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19 como pré-requisito para o fornecimento de vacinas COVAX, permitindo também que os países agilizem a sua própria aprovação regulatória para importar e administrar vacinas. A Organização Mundial de Saúde dá conta que a Convidécia, uma vacina fabricada pela chinesa Cassino Biologics, foi avaliada no âmbito do procedimento da lista de uso de emergência da OMS, com base na revisão de dados sobre qualidade, segurança, eficácia, plano de gestão de riscos, adequação programática e inspeção do local de fabricação realizado pela organização. A Convidécia, administrada numa única dose, é baseada no adenovírus humano modificado que expressa o pico da proteína S do SARS-CoV-2. Esta vacina foi também analisada no início deste mês pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS, que formula políticas específicas de vacinas e recomendações para o uso de vacinas em populações, como faixas etárias recomendadas, intervalos entre vacinas e grupos específicos. A OMS indica ainda que a SAGE recomenda o uso da vacina como única dose em todas as faixas etárias a partir dos 18 anos. Segundo a OMS, a Convidécia tem 64% de eficácia contra a doença sintomática e 92% contra o Covid-19 grave. Em quase 2 anos e meio de pandemia, registaram-se 520 milhões de casos confirmados e 6,2 milhões de mortes, apesar de os números reais serem maiores devido aos números de contágio e casos não registados. E a história seguinte é digna de um filme. A polícia da cidade de El Rey, aqui bem perto, no estado de Nova Iorque, resgatou uma mulher de um lago e depois deteve-a por estar alcoolizada. O incidente ocorreu no sábado passado, quando as autoridades receberam um alerta de um carro submerso na água, com uma mulher presa no seu interior. A polícia norte-americana partilhou um vídeo no momento em que resgatou uma mulher de um carro que se estava a afundar num lago na cidade de El Rey, em Nova Iorque. O incidente ocorreu no sábado passado, quando as autoridades receberam um alerta de um carro submerso na água com uma mulher presa no seu interior. Em comunicado citado pela imprensa internacional, a polícia revelou que se trata de uma mulher de 61 anos que estava a conduzir alcoolizada e que atravessou a vegetação à volta do lago. A mulher esteve consciente durante toda a operação de resgate, mas teve de receber tratamento hospitalar por estar hipotérmica e apresentar pequenas lacerações. No final, foi detida por excesso de velocidade e condução sob o efeito do álcool. Depois de Buffalo, Nova York, Califórnia e Houston, Texas, agora no Tennessee.
Um tiroteio durante a realização de uma cerimónia de graduação resultou num morto e num ferido grave. O suspeito encontra-se ainda em fuga. Um tiroteio numa cerimónia de graduação no campus de Middle Tennessee State University, aqui nos Estados Unidos da América, fez um morto e deixou outra pessoa em estado grave na tarde de ontem, quarta-feira. O incidente ocorreu do lado de fora das instalações atléticas do Murphy Center, onde a escola secundária de Riverdale estava a realizar o evento. A polícia confirmou o tiroteio e que a vítima ferida está internada em estado grave. No entanto, não é ainda conhecido se as vítimas eram estudantes. Segundo o porta-voz das escolas do condado de Rutherford, a escola está fechada esta quinta-feira por precaução. O xerife do condado de Rutherford disse à imprensa local que o atirador ou atiradores continuam fugidos e que as unidades e oficiais do K-9 estão a investigar. A própria instituição de ensino fez de imediato uma publicação na rede social Facebook a alertar quem se encontrasse no local, aconselhando que saísse ou então se protegesse. E temos alguns desenvolvimentos sobre o tiroteio em Buffalo. O principal suspeito, portanto o autor dos disparos, foi hoje formalmente acusado com homicídio de primeiro grau e encontra-se preso. Já na Califórnia, o autor do tiroteio, um homem de 68 anos, referiu-se ou descreveu-se a ele próprio como um anjo destruidor, num manifesto que também foi tornado público. Vamos voltar a Newark. Já são conhecidas as posições dos candidatos no boletim de voto para a segunda volta das eleições municipais em Newark e mais propriamente aqui no bairro Leste. Eleições que vão colocar frente a frente Michael Silva e Anthony Campos. Um deles será o próximo vereador do bairro Leste. Pois já é conhecida a posição dos candidatos para o desempate que vai ditar quem vai ser o vereador do bairro Leste nos próximos anos. Como sabem, Anthony Campos e Michael da Silva vão disputar essa final, digamos assim, já agora no dia 14 de junho, e podemos adiantar que já foi divulgada a posição nos boletins de voto, que colocou assim na lista A1 Michael da Silva e na posição A2 Anthony Campos. Portanto, A1 para Michael, A2 para Anthony Campos. É assim que vai votar no próximo dia 14 para o futuro vereador do bairro Leste de Newark, que, como sabem, ditou nas últimas eleições a final entre estes dois candidatos. Portanto, não se esqueça, aqui no Ciriol, no escritório do vereador do bairro Leste, um dos dois vai estar, Michael da Silva ou Anthony Campos. E é já amanhã que Mike da Gaita vai atuar aqui em Newark. Depois terá passagens ainda neste final de semana por Mineola e Danbury. O Amadeu Maia encontrou-se com o Mike e tem mais pormenores. Olha, Rick, estamos aqui hoje com um dos maiores músicos de Portugal, Mike da Gaita, que está aqui hoje para fazer a alegria dos portugueses. Não é isso, Mike? É verdade, é verdade. Mais uma vez, depois deste Covid, é um prazer sempre aqui vir à nossa comunidade portuguesa aqui em Newark, nos Estados Unidos. E hoje nós estamos aqui, ó, no meio do sol, aqui na rua, bem quentinho. As pessoas já estão super convidadas a sair de casa para ir curtir seu show, né? É verdade. Vamos começar já amanhã no Sport Clube Português. Depois, no sábado, vamos estar em Danbury. É isto? Em Connecticut, em Danbury. Exatamente. Não, isto é no domingo, desculpa lá. No domingo. No domingo, Danbury, e no sábado vamos estar em Mineola. Uau, então vai ter show aí para todos os portugueses. Show de bola, como dizem os brasileiros, não é assim que se diz? Mike, você disse que já veio diversas vezes nos Estados Unidos. Qual é a emoção de sempre estar fazendo show para os portugueses que não estão em Portugal, tão longe de casa, e você vem de lá para cá e traz um pouco dessa energia portuguesa para eles? Como é isso? É um orgulho. Já antes de mais nada, é um orgulho de trazer a saudade aqui para eles, porque aqui nos Estados Unidos é um país que está muito longe de Portugal, então muitas pessoas não costumam ir todos os anos, e é um prazer vir aqui a trazer um bocadinho de Portugal para vocês. Qual é a música que não pode faltar num show desses, Mike? Muitas, graças a Deus. Mas você tem uma que você diz, essa se eu não tocar... Há uma que é o C'est ça que c'est bon, que não pode falhar, que é a música que comecei com a minha carreira com essa, mas depois há a ciganinha, há a dança de borracho, há muitas músicas que o povo gosta. Então vamos fazer um convite super especial às pessoas que estão assistindo agora o Jornal Especial Informação, para esse final de semana nos clubes que você está falando. Vamos reforçar. Esporte Clube Português em Newark
em Danbury e Mineola, em Nova York. Exatamente, convido toda a gente a participar, a vir à festa, para fazermos festa bem à minhota, concertinadas, música popular, apareçam, quem gosta de festa, é o sítio certo, é comigo. É isso aí, Mike da Gaita aqui fazendo esse show super especial para os portugueses aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, Rick, é com você, direto dos estúdios. E eu devo-vos dizer que depois desta gravação, o que é que aconteceu? Vi o Amadeu Maia e o seu cameraman a dançarem a dança do borracho. Mais pormenores amanhã. É com imensa satisfação que informamos que foi angariado o valor necessário para a transladação do corpo do jovem Diogo Pranto. Durante o próximo fim de semana irão decorrer alguns eventos de angariação e o valor arrecadado será entregue diretamente à família. Quem ainda quiser ajudar, poderá também ligar para o Alexandre Brás através do número de telefone 862 220 75 54. E vamos agora ao desporto. O Sporting tornou-se hoje o primeiro finalista da edição deste ano da Taça de Portugal de Futsal, depois de vencer o Quinta dos Lombos por 4-1, e vai assim defrontar o Sporting no próximo sábado, em vez de vencer o Marítimo por 3-2. O Chelsea empatou esta quinta-feira na recepção ao Leicester, resultado que garante aos Blues o terceiro lugar na tabela final da Premier League. Darwin Núñez está a causar a cobiça de vários gigantes do futebol europeu e já há 2 clubes que ouviram um não por parte do avançado do Benfica. Darwin recusou as propostas do Newcastle e Manchester United pelo mesmo motivo. Estão fora da Liga dos Campeões. E agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9469, 1,05 para o euro, já o real 4,91, 0,2035. Bem, agora vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Hoje o dia começou com chuva, mas depois o calor veio de seguida. Vamos então saber os prognósticos para amanhã. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 75 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 88 graus, Nova York com céu parcialmente nublado com 73 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 72 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 80 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 78 graus, Miami com trovoada com 83 graus, Palm Coast com trovoada com 90 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 68 graus, São Francisco com sol com 72 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, fique por aí, nós já voltamos com o Dr. Paulo Pinho. Por isso mesmo, reserve as suas perguntas, até já! Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Na compra de um six-pack, small de 1,5 litro de qualquer sabor, receba um saco reutilizável grátis. Esta promoção só é válida nas lojas de New Jersey. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba
qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Casa Américo Tinto Branco 6,99. Casa Américo Encruzado 10,99. Visconde Borba Tinto Branco 6,59. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,99. Marquês de Marialva Tinto Branco 5,99. Licor Beirão Licor de Portugal 15,99. Coral Cerveja da Madeira Mini Caixa de 24 15,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. O meu nome é Nelson Martins. Nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus, já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973 350 6991 ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. 43º aniversário das festas em honra do Divino Espírito Santo do Clube Açores em Newark. Dia 27, 28, 29 e 30 de maio. Na sexta-feira, dia 27, começa o Arraial com o conjunto Sound Voyage. No sábado, dia 28, Bazar Arraial com a cozinha aberta a partir das 11h30 da manhã. À noite, atua a famosa banda de Fall River, Massachusetts, Legacy. No domingo, dia 29, a tradicional procissão sai do Clube Açores em direção à Igreja de Nossa Senhora de Fátima às 9h45, acompanhada pelas bandas de Nossa Senhora de Fátima de Newark e Banda Senhora da Conceição Mosteirense de Fall River. A cozinha abre às 11h30 com a atuação da banda de New Bedford, Massachusetts, Edge. E na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, petiscos e arraial com o conjunto Sound Voyage. Não perca as festas do Divino Espírito Santo no Clube Açores, dias 27, 28, 29 e 30 de maio. Não perca mesmo! Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas por telemóvel. E eu desde já quero dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Pinho. Doutor, muitíssimo obrigado uma vez mais pela sua presença. Você em casa já sabe, todas as perguntas deverão ser do Foro Médico para que possamos utilizar o doutor da melhor maneira possível. Doutor, 3 tópicos que eu gostaria hoje de falar. Estamos em maio, mês, portanto, onde a depressão é muito falada, é o mês da depressão. Queremos também falar um bocadinho sobre a varíola dos macacos, que nos está a preocupar, e a Covid, que parece que está novamente a aparecer por aí. Portanto, podemos começar com a depressão. Sim, sabemos que o mês de maio é o mês de doença mental, não só depressão, mas qualquer doença mental. Sabemos que é uma doença que tem um grupo de doenças que tem surgido agora, vê-se mais, fala-se mais nas redes sociais sobre suicídios, etc. Eu acho que é um tema muito importante para a nossa população. O problema com as doenças mentais é que muitas vezes não há terapistas, não há psiquiatras para tratar das doenças. Muitas das vezes há sintomas que são ocultos, que não vêm associado com qualquer problema da vida, mas são episódicos e vêm sem mais nem menos. Claro, quero ter a certeza que as pessoas que estão, os telespectadores que estão a ver, que se houver qualquer sintomas, especialmente agora onde nós sentimos mais isolados por causa da Covid, vimos 2 anos de doença e 2 anos de mortalidade, é uma coisa que deve falar com os seus médicos próprios.
Há muitas opções agora, especialmente com a tecnologia. Pode-se fazer visitas com médicos através de computador, através de telefone, que ajudam a tratar destas doenças que muitas vezes são tratadas muito tarde, infelizmente, e com consequências bastante graves. Doutor, do ponto de vista clínico, portanto, sabemos que finalmente aqui nos Estados Unidos muitas companhias de seguros estão finalmente a olhar para as doenças do foro psicológico, do foro mental, mas quais são os principais sintomas que um médico, por exemplo, quando fala com um possível paciente, pode detectar imediatamente e que possam ser associados a esse tipo de doenças? Com a depressão pode ser uma coisa simples, com uma pessoa desligada da sua vida, com sintomas de tristeza, chorar sem mais nem menos, etc. Mas podem existir sintomas mais ocultos, câmbios de apetite, câmbios da maneira como uma pessoa dorme e a qualidade de dormida que uma pessoa tem. Quer dizer, há várias coisas assim, mais perca de peso, especialmente nas pessoas idosas, que se vê, inclusivamente nas pessoas idosas, começa-se a ver sintomas semelhantes ao Alzheimer's, à demência. Só qualquer coisa que seja fora de normal em termos dessas coisas. Claro, há doenças médicas que temos que confirmar que não estão a passar, por exemplo, cancro ou doenças pulmonares ou doença de fígado, etc. Mas é sempre uma coisa que a gente pensa quando uma pessoa tem esses sintomas. Inclusivamente, há certos grupos no mundo que têm sintomas somáticos, têm palpitações, têm dor de peito, têm câmbios em função intestinal, vômitos, náusea, etc., enxaquecas. Isto tudo pode ser sintomas de uma doença psiquiátrica que deve ser evaluada por um médico, e no caso que sair tudo mental, é sempre uma coisa se tudo normal, é uma coisa que sempre temos que pensar, é doenças mentais. Doutor, para terminarmos neste ponto, os portugueses são muito orgulhosos e falam muitas vezes que os meus pais, quando atingirem uma certa idade, vão ficar comigo e recusam até pô-lo num chamado nursing home. Mas a verdade é que o isolamento em situações como essa é real, porque as pessoas têm que trabalhar, têm o seu dia-a-dia, as crianças vão para a escola. O isolamento contribui também para esse tipo de doenças, principalmente nos mais idosos. Sim, sem dúvida. E sabemos também que não só isso, o isolamento social é uma coisa estudado em populações idosas, tem uma mortalidade semelhante a fumar 15 cigarros por dia. Isto é somente dedicado às consequências do isolamento. Sem dúvida, é uma coisa que pode afetar uma pessoa. Doutor, vamos agora falar da Covid. Nova Iorque anunciou ontem que teve o maior ou o mais alto índice de casos desde janeiro. Como é que estamos? Temos em traços gerais, onde é que nos encontramos neste momento? Eu acho que sabemos que os números estão aumentando. Sabemos que os números, especialmente no quadro ambulatório, quer dizer, fora do hospital, têm surgido. As provas, tenho algumas dúvidas, porque infelizmente agora as provas, de uma maneira de ver, eu acho que os casos não são bastante bem contados, porque há muita gente que está a fazer as provas em casa, por exemplo. E essas provas que são feitas em casa não são contadas. A outra coisa é que existe uma grande porcentagem da população que tem sintomas da Covid, sai a prova do antigénio em casa negativa e depois vão confirmar. São um grupo de pessoas que já têm sintomas, que vão fazer a prova com mais frequência agora porque têm um teste negativo e querem de facto ver. E a outra coisa é que há um grupo de pessoas, inclusivamente eu há um mês atrás, que saí positivo, que fui confirmar por uma prova feita num laboratório para ter esse certificado de 90 dias, onde uma pessoa tem chances mais baixas de ter a transmissão da doença. No caso que modificar a regra sobre viajar,
tenho prova que de facto saí positivo e a prova em casa não tenho. Só sabemos que há um grupo que tem mais a tendência de ser positivas que está a ser incluído. Sem dúvida a Covid está aumentando. Vim agora de Boston, onde há uma grande quantidade também de casos. Mas o que estamos a ver pela primeira vez agora mundial é que a fatalidade de um caso da Covid está igual ou mais baixa do que a gripe. E é a primeira vez que a gente vê isto na história. E isto há muitas razões. Há vacinas, há uma certa percentagem da população que já teve a doença e por esse motivo tem alguma imunidade, só quando tem a doença outra vez é uma doença mais fraca. Eu acho que a outra coisa é que o objetivo da virose não é de matar, porque se mata uma população inteira, não há ninguém para espalhar e continuar a viver. O objetivo da virose é de facto para continuar a sobreviver. Estas mutações que existem fazem que a virose é transmitida com mais facilidade e com menos fatalidade e com menos doença. Só os hospitais não estão tão cheios como estavam com outras ondas da Covid, e esta onda nota-se um bocadinho mais baixa, mais plana do que a onda que existiu ao fim do ano 2021. Eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora. Otília Santos pergunta-me: tive Covid há cerca de 4 meses, 3 meses e meio, e agora foi novamente diagnosticada, nem 3 meses depois. É normal isto? É normal, e especialmente agora com o Omicron, há pessoas que até, mesmo após de semanas ou 2 meses, estão a receber outra vez. Esta imunidade que existe pelo Omicron não é tão forte como foi com a Delta ou Alpha ou inicial, não tem essa mesma, não dura tanto tempo. Mas sabemos que as doenças agora são... as pessoas têm doença mais curta e mais leve em termos de sintomas. Tenho outra pergunta do Sr. Joaquim Matos, que nos pergunta: já recebi a 3ª dose, fui das primeiras pessoas, é diabético, 75 anos, penso eu, 75 anos. Qual será, quando é que o meu grupo estará preparado ou será avisado para ter uma 4ª dose? Só uma pessoa agora que já tem fatores de risco, idade acima de 50 anos de idade, doenças como os diabetes, doenças de imunodeficiência, cancerosas, doenças cardíacas, já pode receber a 4ª dose. Ajuda um bocadinho a aumentar os anticorpos e a função imunológica do corpo, mas claro, não é 100%. Tendo 3 doses é melhor do que tendo 2. Por enquanto sabemos que a 4ª dose é melhor só tendo 3. O que dizem agora da Omicron em termos de proteção é que uma pessoa que já foi vacinada, recebeu a Omicron, tem a tendência de ter uma doença mais fraca, porque a Omicron é completamente diferente das viroses que foram... Que ajudaram a criar as vacinas que a gente tem. Há bastante diferença, que vão invadir o sistema imunológico por causa dessa diferença. Obrigado, doutor. Temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Olá, muito boa noite. Meu nome é Carlos. Olá, Carlos. A pergunta para o senhor doutor, por favor. Queria saber se podia lavar um líquido que eu sou careco como um pareco, e tenho um líquido para não crescer o cabelo e não sabia se podia lavar o avião ou se não. Portanto, é careca, tem um líquido para lavar o cabelo, não estou a entender muito bem, peço desculpa. Eu sou careco, não tenho nenhum cabelo. Ok. Eu sou um careco. Correto. E um líquido para fazer o hair regrowth, e queria saber se podia lavar no avião. Portanto, comprou já um certo medicamento para fazer crescer o cabelo e quer saber se o pode levar no avião, correto? Sim. Portanto, essa pergunta possivelmente tem que ver qual é as especificações e tem que contactar a aerolínea. Penso que é a maneira mais fácil, porque pode ser muito subjetivo, não é? E é baseado em volume, tem que ver qual é o volume do líquido, tendo a certeza que confirmo
Se for acima de certa quantidade, não vão deixar de levar no avião. Exatamente como pasta de dentes ou de perfumes, etc. Se for uma garrafa muito grande, não deixam usar, mas tem que chamar para a companhia. Muito obrigado, Carlos. Está bem? Deusinho. Obrigado. Doutor, esta pergunta é bastante pertinente. É o Jacques Pereira que nos pergunta: é possível que 2 anos e meio nunca fui diagnosticado com Covid-19? Tenho, portanto, 2 vacinas, não tomei o booster ainda, fiz testes regularmente, eu diria 1 vez por mês, nunca tive Covid-19. São casos desses, são raros? São cada vez mais raros, mas há uma coisa que eu sempre digo: na medicina não há palavra nunca e não há palavra sempre. Cada caso é diferente. Há pessoas que, por qualquer motivo, ou nunca foram expostas, ou nunca convertiram para estar positivos, que nunca fizeram uma prova para estar positivos. O problema é o seguinte: é que as provas nas pessoas assintomáticas que são feitas a quem além não vão apanhar a doença antiga. Só uma pessoa que quer mesmo saber se foi infectada, a prova não é estas provas de PCR, nem estas provas de antigênio, são provas feitas no laboratório a anticorpos, para ver se foram anticorpos criados contra uma doença. E mesmo assim, os anticorpos duram pouco tempo, só é possível que foi infectado com uma doença assintomática no princípio da doença e os anticorpos sejam negativos agora. Nunca vamos saber com bastante certeza. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Ora, muito boa noite. Boa noite. O meu nome é Lídia Martins. Lídia, muito boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. Pode fazer. Eu já levei a 3ª dose da vacina para o vírus. Se o Sr. Doutor acha que eu devo levar a 4ª? Só é tudo baseado em fatores de risco. Uma pessoa que tem acima de 50 anos tem direito a receber a vacina. Claro, se for abaixo de 50 anos e tiver doenças, diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar, imunodeficiências, etc., tem também direito de receber a vacina. Só baseado nesses fatores de risco, é uma coisa que sempre é aconselhável ter essa vacina, por causa que oferece proteção, e esse grupo de pessoas são as pessoas que têm mais risco, não só de sair positivos, mas também ter uma doença mais grave com a Covid. Sim, Sr. Doutor. É que eu tenho levado a Moderna. Sim. Portanto, devo continuar sempre a levar a Moderna, não é? Quer dizer, não é preciso, pode levar ou da Johnson & Johnson, ou pode também levar a da Pfizer. As vacinas criam anticorpos um bocadinho diferentes, criam uma imunidade um bocadinho diferentes, e há estudos que estão agora mostrando que uma pessoa recebendo de uma e depois recebendo outra tem uma imunidade mais certa ou mais complexa, e por esse motivo tem menos chance de ter a doença, e quando tiver a doença, de ter a doença mais grave. Só pode ser da Moderna ou pode ser de qualquer uma das outras vacinas. A diferença entre a Moderna e as outras é que a dose, a 2ª, 3ª e 4ª das outras vacinas é igual. A dose da Moderna é uma dose mais fraquita, é metade da dose, mas cria também os anticorpos e a imunidade eficaz. Muitíssimo obrigado, está bem? Doutor, tenho outra pergunta. Jorge Pereira, que nos vê perto de Atlantic City, e que nos disse: portanto, tive a Covid uma vez, fiquei sintomas não muito agressivos, tive 1 semana em casa, mas 2 dias com um pouco de febre. A verdade é que na minha primeira visita ao médico depois da Covid-19, fui informado pelo meu médico de família que o meu sistema imunológico foi afetado, estava mais fraco. Isto é normal? Sim, não só o sistema imunológico, mas sabemos que há uma certa porcentagem de pessoas com doença cardíaca, cicatrizes pulmonares, problemas neurológicos. Há um síndrome que se chama Covid comprida, ou Long Covid, onde uma pessoa tem fraqueza, tem sintomas assim mais quer dizer, menos declarados, assim mais
fraqueza, cansaço, etc. Só isso, qualquer coisa pode acontecer com isto, inclusivamente estão a ser agora estudados, parece que seja por causa do adenovirus, mas também está a ser estudado em crianças uma hepatite provocada, possivelmente, para o adenovirus ou a Covid. É uma coisa que está a ser estudada agora pelo World Health Organization. Tudo pode passar com esta doença e pode ser uma coisa que é temporária ou pode ser uma coisa que pode durar mais tempo após de ser infectado com a Covid. Obrigado, doutor. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Pode fazer a pergunta ao doutor, se não se quer identificar, não há problema. Não, meu nome é Carlos. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Sim, pode fazer. Queria fazer uma pergunta ao doutor. Eu tenho 78 anos, eu já levei vacina da febre amarela e da cólera. Uhum. E agora da vacina da Pfizer 3. Uhum. Qual é a diferença para... Diga. Estou sim? Sim. Qual é a diferença? Diga o resto da pergunta, por favor. Da febre amarela e a cólera e agora a vacina que eu tenho da Pfizer, que levei as 3 doses. Correto. E qual é a sua pergunta? Saber se tem influência uma nas outras para que seja imune. Só cada uma dessas vacinas trata da imunidade só de uma doença. A febre amarela é uma doença completamente distinta à cólera, à Covid. Só sendo vacinado contra uma dessas doenças, é vacinado somente contra essa doença, exatamente como a gripe. A vacina da gripe não protege contra a Covid. A vacina da febre amarela não protege contra a Covid. Só recebeu estas 3 vacinas para proteger contra doenças completamente diferentes. Febre amarela e cólera, não há tanto problema aqui no nosso país, aqui nos Estados Unidos, é mais em países mais trópicos. Claro, pode existir cá, mas é uma coisa que somente se vai para um sítio onde há grande risco é que deve tomar essas vacinas. A Covid... É que eu estive lá, eu estive em África nos anos 60. Sim. E quando foi criança nós éramos vacinados com isso. Sim. Só por esse motivo, logo que não esteja em países trópicos agora, não há o risco que existia quando você estava em África. A Covid está espalhada por o mundo e não tem preferência para uma região do mundo. Por esse motivo, a vacinação é completamente diferente. Está bem? Ok, muito obrigado. Nada, um prazer. Muitíssimo obrigado. Ficámos sem tempo, porque quando a conversa é boa, o tempo vai rápido. Se tem alguma pergunta sobre a varíola dos macacos, mande para o nosso e-mail ou então para a nossa página de Facebook e nós faremos chegar essas perguntas ao Dr. Pinho e depois iremos aqui dar-lhes as respostas devidas. Vamos agora a um breve espaço comercial. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E estamos de volta, vamos então aos aniversários. Hoje temos 2, vamos lá saber quem são os felizes aniversariantes. Parabéns, Vítor Francisco, 59 anos, muitos parabéns, Vítor. E o John Azevedo, 21 anos, já podes ir ao Liquor Store a partir de amanhã. Parabéns, John. Bem, chegamos assim ao fim. Dr. Paulo Pinho, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Quando é que o teremos cá de volta? Para o mês que vem, já está marcado. Já está marcado. Já está marcado. Dr. Pinho, muitíssimo obrigado. Você em casa continua a acompanhar a nossa edição. Já a seguir mais um episódio da Telemela por Ti. Eu voltarei aqui amanhã. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.